Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos todavía intentando encontrar el nombre perfecto para esta nueva aventura. Estamos aquí con Marcio Aliomar. Yo lo conozco como Marcio Capivara. Ya nos va a explicar un poco mejor de dónde viene ese apodo. Vamos a hacer un cambio ahora. Hoy este episodio lo vamos a hacer en portugués, ya que nuestro invitado es brasilero, está en Bolivia hace un tiempo, pero para que salga más fluido y tengamos mejor condición de sacarle toda la información posible. Y agradecerles la comprensión y ahora vamos adelante. Obrigado, Márcio, por vir, estar aqui Eu que também. agradeço Você pela aceitar oportunidade. aqui, estar na conversa, bater esse papo. É um prazer ter você aqui. E vamos começar. Você fez agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Eu costumo falar que eu fui deformado em Viçosa, né? Você não é muito fã não do seu diploma, não, né? Você tem Não, é que uns... eu acho que o modelo de ensino hoje ele tem que passar por uma remodelação, né? A formação acadêmica hoje para o lado das ciências agrárias ela ficou muito especializada. Uhum. E eu costumo falar para o pessoal que o agrônomo de hoje, o diploma dele foi sequestrado pelas grandes empresas aí e está saindo caro o resgate. Está saindo caro, porque ele está tendo que sair para o mercado e reaprender novas ferramentas, novas interpretações. Reaprender porque eu falo que isso foi esquecido. Sim. Então eu costumo dizer que a gente foi deformado e depois vai se formando de acordo com o que a gente vai interpretando do ambiente que a gente trabalha. Uhum. E Mas, de certa maneira, também grande parte dos pilares, vamos dizer assim, que você tem hoje, como agrônomo, que você pratica uma área um pouco diferente de outros agrônomos, mas grande parte também vem do que você aprendeu na escola, né? a base, isso hoje é o que falta na parte do ensino das ciências agrárias. Porque quando você vai buscar um especialista, ele se especializou em fertilidade do solo, e quando você chama ele para alguma interpretação que você tem que ter do ambiente, ele acha que tudo se resolve com um fertilizante ou com a fertilidade. Uhum. Você tem alguma doença que está aparecendo, o pessoal já vai direto no efeito e não vai na causa. Acha que tudo vai se resolver com um fungicida. O fitopatologista hoje ele não interpreta muito o ambiente e já vai direto para o remédio. Então, hoje a formação acadêmica ela está voltada para resolver os problemas de forma que a solução vem envasada num litro. Não fazendo a interpretação do problema em si, ou da raiz do problema, o que está causando o que está causando esse problema no ambiente, por que a planta está reagindo dessa forma. E essa forma de agricultura, ela vem trazendo algumas falhas durante os anos dela que tem cobrado seu preço. Eu costumo falar que a gente tem que... eu costumo falar que eu trabalho no 3M. O que é 3M? Mitigar os malefícios do monocultivo. Porque no primeiro dia que você pisa... Eu fiz escola agrícola também, fiz a faculdade. O que é mais ensinado para você? Rotação de cultivo, rotação de cultura. E se você for ver, isso só está na teoria. São poucos que praticam rotação de cultura. Então, assim, nós não vamos resolver o problema da agricultura, com a agricultura regenerativa, sustentável que seja, se você não partir do princípio de entender que o problema em si é o monocultivo. Aonde existe na natureza monocultivo? Não existe. Somente na agricultura comercial ou na agricultura de uma forma geral que a gente tem praticado, e ela foi construída, a construção desse modelo agrícola foi feito para monocultivos. E aí
está acontecendo um caos generalizado que, além de ter o monocultivo, nós estamos com cultivos cada vez mais próximos geneticamente. Ou seja, a diversidade genética que se deveria ter, eu estou trabalhando com monocultivo, mas tenho que ter culturas dentro da própria cultura da soja, por exemplo. Eu deveria ter germoplasmas diferentes, ou seja, com distância genética diferente, para que os micro-organismos que o atacam, ou os insetos, não se acostumassem com aquele germoplasma. Ou seja, além de... O que é pior do que um monocultivo? É eu repetir o mesmo germoplasma todo ano em monocultivo. Então, essa uniformização, eu digo de forma industrial da agricultura, tem elevado os custos de uma forma muito grande, provocado distorções técnicas, porque as boas práticas foram totalmente esquecidas. O profissional de agronomia hoje ele trabalha de uma forma mecânica, ele esqueceu que os métodos de controle integrados, né? Tipo, não existe mais. Eu não tenho mais um controle cultural, eu não tenho mais um controle biológico. Se conhece único, exclusivamente, muito mal, controle químico. E nas rodas de agrônomos hoje, que se você for sentar, 99,99% do tema são discussões superficiais e rasas sobre o produto químico que o pessoal conhece, no máximo, o ingrediente ativo. No máximo. Ou seja, nem a profundidade que deveria ter no conhecimento dessas moléculas químicas, quais são os metabólitos secundários, quais são os efeitos de ecotoxicologia no ambiente. A gente tem feito alguns trabalhos com alguns pesquisadores, tipo a doutora Virginia Damin, que trabalha muito com a parte da dinâmica de herbicida em solos, de acordo com a mineralogia, de acordo com o tipo de solo. Que o estudo é como essa molécula química, como ela convive, vamos dizer assim, né? Qual que é o comportamento dela em diferentes minerais ou diferentes soluções. Tipos de solo. Diferente tipo de solo, porque quando foram desenvolvidas essas moléculas, elas foram testadas em 2, 3 tipos de solo. Em um ambiente, por exemplo, nós estamos na Bolívia, são solos muito jovens, uma mineralogia totalmente distinta, argila 2:1, existem tamanhos de partícula como silt, numa proporção muito grande. Tem solos aluviais aqui que foram trazidos pelo rio via inundação, são aluvisolos aí que tem 15 anos. Sim, é muito jovem. Problema de salinidade. Então, assim, a dinâmica dessa molécula química e o comportamento dela de acordo com essa estrutura mineral desse solo, com outros fatores, com a matéria orgânica, ele vai interferir de forma muito grande no residual desse produto no solo, se ele vai lixiviar, se ele vai fixar, se ele vai ter dessorção, adsorção. Tem moléculas aqui que, se usar num tipo de solo desse aqui, que o período residual dela pode chegar a 500 dias. Então o poder fitotóxico para a cultura subsequente pode ser muito grande. Então a especialidade dentro da agronomia ela é importante. Só que o conhecimento da totalidade se torna mais importante. Por quê? Porque a totalidade é que vai me trazer uma visão mais integrada do sistema. Certo. Entender o complexo como um todo. Aí que vem a pergunta que você falou assim, mas a base que você teve na faculdade, claro que teve. Só que hoje a falha é o quê? À medida que você entra na faculdade, você tem a totalidade. Você tem a base matemática, a gente tem estudos de filosofia, você tem estudos de química básica. Então você entra com a totalidade e vai afunilando na especialidade. E hoje, o jovem que entra para fazer agronomia, ele já está sofrendo de um drama da humanidade, que é o quê? Que é aquela ansiedade para pegar o diploma logo,
para conseguir um emprego numa multinacional, já para sair com a caminhoneta, já sair para água para o campo para resolver o problema Sim. que Já venha começar. num litro. Então a gente começa na totalidade e sai no finalzinho, no funil. Ah, agora eu sou um especialista em soja, que eu sou especialista em herbicida. Mas e a totalidade? Esse modelo de construção da profissão, no meu ponto de vista hoje, ele está totalmente fracassado. Totalmente fracassado. Daria até para comparar um pouco com a medicina moderna de hoje em dia, né? Tipo, você vai num... Eu estava escutando, conversando, foram fazer uns exames que acham que a avó de uma amiga tá com Parkinson. E não estava dando certo os remédios nem nada. E depois de um tempo foram ver e descobriram que o remédio que ela toma para depressão, um dos efeitos secundários é Parkinson secundário. E aí pode causar. É uma questão é ela deixar de tomar o remédio, ou trocar de remédio, ou passar para outra, que em 6 meses pode ser que ainda não estabeleceu a doença e deixa de ter os sintomas de Parkinson. Né? Então, você não está vendo, você toma um remédio para alguma coisa, depois piorou esse outro e vai só a analogia sua está correta. Né? Está correta. Se a gente for analisar, por exemplo, na agricultura, quando você vai fazer uma fumigação, o que o pessoal tem feito? Para aproveitar a operação, eu nem vou entrar no tema de se conhecer a água, conhecer a questão das boas práticas em si. A gente encontra, às vezes, no campo, misturas de tanque de 9, 10 produtos em uma bomba de pulverização. Uhum. E ninguém se pergunta qual que é a interação dessas moléculas entre si, ou até mesmo com a água. Qual molécula que eu estou formando? Na verdade, estamos brincando de alquimia. Sim. Estamos brincando de alquimia. Existem vários relatos de produtos que interagem entre si, produtos que anulam o outro. E muitas vezes o pessoal tem a ideia equivocada que a interferência de um produto no outro é físico. O produto decantou, entupiu boquilha, bico. E isso é o que você está vendo. Existem vários produtos. Quimicamente, o que acontece lá com a molécula, o que muda. Desestabiliza a molécula. A gente tem que. Aí que entra lá uma vez mais. Quando se entra para fazer a graduação de agronomia, você está aprendendo a totalidade. Os primeiros conceitos de química geral. Depois você vai para a química analítica, química orgânica. Parece que todo mundo esqueceu disso aí. Qual que é a interação química? É um complexo químico que você está jogando dentro de um pulverizador que é... Às vezes não é nem que esquece, né? Você nem se pergunta, a pergunta nem vem na cabeça. Tipo, então estamos misturando assim, é porque o negócio funciona e pronto. E para que eu vou? Nem chega a se perguntar, né? E os efeitos colaterais disso, né? Porque eu não sei que molécula que formou. Todos os estudos que foram feitos para o lançamento dessas moléculas, elas foram testadas de forma pura, com água normalmente destilada, com um volume de calda normalmente de 150, 200 litros, num ambiente controlado. Aí eu venho para o campo, pego água de represa, que tem sedimento orgânico, que tem argila suspensa em água, não se faz uma aferição da molécula. Toda molécula tem sua necessidade de adequação com essa água. Qual que é o pH que ela trabalha bem? Esse produto tem interferência de resíduo orgânico? Esse produto se mistura bem com água ou com óleo? Ninguém faz essa pergunta. E como condiciona essa água para diferentes moléculas? Tem molécula que vai trabalhar num pH mais ácido, tem molécula que vai trabalhar num pH mais alcalino. Como que vai ocorrer essa verificação? Se mistura tudo com tudo e normalmente não funciona. O que o pessoal faz, agrega um produto a mais porque foi mais produto para resolver o problema.
Então a gente parte na carreira estudando a totalidade, tendo noções básicas de química, de matemática, de física, de biologia e parte para fisiologia. E aí quando entra na cultura, aí a pessoa já se acha especialista e aí ela já sai É o com top do o top. top do top, que é o diploma, que é com porte de arma já para matar, né? Porque a ideia é sair para matar alguma coisa. Sim. Mas bom, e daí você estudou na UFV? Como foi a sua trajetória? Você saiu de lá? Minha trajetória na UFV, desde que eu entrei na graduação, eu comecei a trabalhar no programa de melhoramento genético, cujo o meu orientado desde o começo foi o Dr. Tunel Sediama. E lá eu fiquei com ele toda a minha graduação, trabalhando no desenvolvimento de cultivares de soja. Então a gente fazia montava os ensaios, tanto em casa de vegetação como no campo, fazia inoculação de doenças, fazia o acompanhamento do pessoal da pós-graduação nas teses. Então, para mim, foi uma escola muito, muito boa, poder desde o início, trabalhar vendo, prestando atenção na sua totalidade, numa área de atuação, que é o melhoramento genético, que ela tem que ter uma visão um pouco mais integrada de tudo, Sim. porque o Você melhoramento tem que melhorar genético, a planta para funcionar no ambiente como um todo, né? Se você... o fenótipo tem que interagir com o ambiente. Certo. Então, assim, a expressão genética vai depender daquele ambiente em si. Então, o genótipo mais o ambiente vai fazer a expressão do fenótipo. Então, é assim, você tem que ter uma interpretação um pouco melhor disso e fazer com que saber como se desenvolve uma variedade de soja, como se desenvolve um híbrido de milho. Então você vai tendo uma noção um pouco mais abrangente e que hoje me dá uma ideia um pouco mais amplificada de onde nós chegamos. Certo. Esse modelo agrícola nosso, ele foi construído com sua base na Revolução Verde, que é uma construção de um modelo de produção industrial, Uhum. com base em insumos, com base em variedades modernas, com arquitetura moderna. E a gente tem sofrido revés durante todos os anos, sempre aparece alguma novidade. Na soja em si, que foi a área que eu mais trabalhei, você vai pegar, começou-se os monocultivos, aí começou a aparecer várias enfermidades, várias doenças. Apareceu fogo selvagem no passado, depois apareceu cercóspora, sojima, que é olho de rã, depois apareceu o cancro da haste, e o melhoramento foi se Tudo movimentando se para adaptando. resolver o problema, Certo. o efeito, não a causa. Qual que é a causa? O monocultivo. Sempre E foi o como foi, monocultivo. desde que você começou, você já tinha uma noção? Você- porque imagino que na época nem existia o termo de agricultura regenerativa, vamos dizer assim, né? Como em si. Mas imagino também que certos métodos e certas maneiras de trabalhar já se conheciam, mas não tinha um nome para o sistema produtivo, vamos dizer, né? E você teve um momento que para você foi, não, eu vou me focar nessa, trabalhar com isso e ver o todo e tentar fazer uma mudança nesse sentido? Eu, Ou eu, foi gradual, assim, que você foi percebendo e... eu fui treinado para esse tipo de agricultura industrial. Sim, O treinamento acadêmico da minha geração como um todo, a gente até brincava que quem pensava diferente era bicho grilo. sim, Então já existia o movimento orgânico, existia tudo, mas o treinamento para trabalhar nas regiões de fronteira, igual a gente se especializou nesse modelo de produção. Trabalhei em multinacional,
depois fui trabalhar com consultoria, trabalhei na produção, sempre consultoria e produção. E a gente começou a ver que os problemas, apesar do avanço dessa construção genética para esse tipo de agricultura industrial, os problemas sempre se agravaram e os custos de produção acompanharam no mesmo nível. Então, você nunca tinha um ano mais tranquilo. Sempre era... tinha mais doença, mas sempre era... esse ano tem uma planta daninha resistente, esse ano é uma praga diferente, esse ano é uma doença diferente. Sempre alguma coisa a mais com a faca na garganta. Certo. E aí eu sempre fui me perguntando por que a gente nunca consegue ter um modelo de produção saudável para o sistema como um todo. Quando eu digo saudável, não é só saudável como... para o ambiente, vamos dizer assim, né? Mas saudável de uma forma geral, porque a gente faz parte do ambiente também. Então Sim. tem que ser saudável para todos. Para o ser humano, para o solo, para o ambiente de uma forma geral. E aí eu comecei a ter sérios questionamentos. Esses questionamentos começaram com o advento da transgenia. Eu sempre olhei a transgenia com um olhar assim, querendo entender mais sobre o assunto. Quando a transgenia chegou no Brasil, criou-se o CTN-Bio, que era um órgão que era para entender mais como que esses eventos interagindo com esses materiais genéticos que a gente tinha ia se comportar no ambiente. E aí a gente começou a ver no CTN-Bio até hoje nada foi barrado, sempre tudo que foi colocado de evento em todas as culturas passaram. A boiada sempre passou e foi... E assim, e começou-se um modelo de lançamento de material muito frenético. Muito frenético. Os materiais cada vez mais instáveis. Ou seja, quando se fala que o material é muito responsivo, esse é o material que o produtor acha que ele vai levar ele a altas produtividades. Vai, mas ele é responsivo positivamente e negativamente. Certo. O professor Centelhas da Exalc, ele falava... Quando você... Desculpa te cortar, então você diz que sendo responsivo positivo e negativamente, caso, tipo, o milho BT, né, que resistente ali a lagarta e tal, se ele for atacado por aquela lagarta, então ele vai estar ok, mas chegar outra praga, o dano que pode ser causado nele pode ser muito maior, é isso que você se refere? Quando eu refiro à responsividade, é a resposta do germoplasma no ambiente. Certo. Eu não estou refinando ao nível do evento transgênico em si. Essa construção de lançamento frenético de material é pela cobrança de royalty. Então os royalties vão vencendo, sempre tem que ter uma novidade para se cobrar mais royalty, sempre tem que ter uma variedade nova, tem que... É uma dinâmica, é como se fosse esses lançamentos de carro. Todo mundo sempre está esperando o último lançamento, o lançamento mais moderno. E as empresas sempre fazem um marketing. Esse agora é melhor do que o anterior. E quando eu digo responsível, eu queria citar esse dado do professor Centelhas da Exalc, que ele falava que 50% dos fatores determinantes da produtividade é o clima. 23% é o solo. Aí vem, eu não lembro se 13%, 14% é a genética e mais 13% ou 14% é o manejo. Ou seja, 73% dos fatores determinantes da produtividade são fatores de convivência. Sim. Eu mudo o clima? Não, você não tem nem... Eu mudo meu solo? Ao contrário, muitas vezes eu causo um distúrbio tão grande nesse solo. Ao convertê-lo para um sistema agrícola, posso fazer manejos que vão melhorá-lo, como plantio direto, posso fazer N coisas para que ele melhore. Mas ele não vai ser melhor do que ela originalmente naquele ecossistema que ele estava. Ou seja,
a gente entra nas fronteiras agrícolas criando um distúrbio muito grande, aonde não existia monocultivo, agora tem o monocultivo, e se esquece que a gente que tem que se adequar ao clima e ao Sim. solo. Ou seja, a gente acaba... Mas também, de certa maneira, se você tem uma genética adequada para aquele clima, para aquele solo, você consegue, Sim, né? Assim, se você olhar por um lado, deveria ser um material não tão responsivo, mas que seria um material que a gente fala que tem uma melhor adaptabilidade. certo? Só que hoje essa construção genética é para que o pessoal que produz a semente possa transferir semente do sul para o sudeste para tudo. Então, de ampla adaptação. Como que eu vou desenvolver um material genético, Para áreas específicas e sendo que tudo regiões, está sendo construído de tem forma que ser a massivo, ampla né? adaptação? Então começa a ficar assim. Então, hoje em dia, a seleção é feita com base em produtividade. E os tempos de ensaio para se medir produtividade são cada vez mais curtos. Hoje no Brasil, você vai fazer um ensaio para lançar uma variedade, você vai fazer um ensaio de 2 anos, que é os VCU de 2 anos. O resto são linhas. Essas linhas muitas vezes são desenvolvidas em casa de vegetação até F3, F4, F5, depois que elas vão fixar caractere numa proporção já quase que não tem mais o que fixar. Sim. Então essa construção genética num sistema de monocultivo resolvido com insumos, esse é que está sendo o nosso problema. Nós temos que voltar para o que eu chamo de uma agricultura mais consciente. Quer pôr o nome de sustentável, de regenerativo, o que quer que seja, ela tem que Coloca o ser, nome que quiser, mas ela tem que ser consciente. E essa consciência tem que ser a interpretação do ambiente que você está trabalhando para você tomar suas decisões. Até como forma comparativa. Você quer se comparar com alguém, se seus rendimentos estão bons, se não, você tem que pegar ambientes similares. sim. Às vezes a gente pega ambientes tão contrastantes, até dentro da mesma propriedade, e às vezes a gente quer ter resposta, mas por que esse Iguais. lote aqui, a posição na paisagem é diferente. Já vamos entrar mais nesse tema que foi os estudos que você estava vendo aqui com o professor Valdomiro e a Virgínia, né? Mas vamos só para fechar um pouco a sua história, né? Que você saiu de lá, trabalhou com genética e aí chegou aqui na Bolívia. Eu trabalhei com consultoria no Mato Grosso bastante tempo também, aí, e a gente começou sempre a, a questionar por que se estava gastando cada vez mais insumos. Apareciam moléculas modernas, em pouco tempo se quebrava a resistência, se quebrava. Aí veio a transgenia, que a gente tinha que usar o que se chamava as culturas refúgio. O que era o refúgio? Eu deveria plantar o milho BT, mas eu deveria ter corredores de milho convencional para ali se ter a diversidade, para não... E isso foi perdendo, perdendo, e hoje basicamente quase ninguém usa refúgio, não usa nada. Nunca tinha escutado falar sobre Quando o tema. eu comecei a vir para a Bolívia e tudo, eu tive muitas dúvidas, porque é um ambiente completamente diferente. Fui chamado inicialmente para ver uma área mais perto da divisa com o Brasil, que é da região da Tiquitania. O pessoal falava que era igual do Mato Grosso. E eu fiquei 30 dias andando lá buscando similaridade. E eu falei, pode buscar outro, que isso aqui não Não tem é muito igual. a ver com a região Sim. do Mato Grosso em si. Então a gente tem que ter Ela é uma... um pouco mais semelhante do que as outras regiões daqui, né? É diferente. É diferente. É diferente. Até a formação em si, a Certo. climatologia é diferente. Eu tenho regiões no Mato Grosso que chove 1.500, 1.600, 1.800 milímetros. Ali a gente está com a região de 1.000, 1.200 milímetros. Sim. São solos diferentes. O bioma é um pouco diferente. Você tem algumas semelhanças em termos de cerrado,
mata, mas até a fertilidade é diferente. E quando a gente parte para a região leste, aí segue ainda muito mais diferente ainda, com o norte muito mais diferente. E a gente tem problemas desde... São solos de uma mineralogia muito diferente, muito de tudo que a gente está acostumado no Brasil, aí na região centro-oeste, mais parecido com as regiões do Nordeste, por isso que a gente resolveu buscar pesquisadores que Lá do estavam acostumados Nordeste. com os tipos de solo do Nordeste, argila 2:1, silt, sal, muito Uhum. problema de sal. Conhecer qual é esse sal predominante, esse processo de como que esse sal está aparecendo no solo, essas calvas, por que está aparecendo tanta calva. E a gente tem conseguido construir, junto com alguns pesquisadores, alguns conceitos. Mas E isso te agarrou, então, os 30 dias que você ficou lá, você falou não tem nada de parecido, você ficou interessado em investigar, em aprender, em ir atrás, e não, aí que você terminou vindo para cá, ou como foi esse? foi basicamente isso, de conhecer um pouco mais e de aprender. Sim, De aprender. A ciência da observação é a ciência mais antiga que tem. Esse modelo científico hoje mais mecanicista aí, que coloca o cientista num pedestal, e a metodologia científica compartimentalizada é que dita a regra, ela tem nos levado a cometer muitos erros. uhum, Então a gente tentou montar um grupo de pesquisadores, e eu fico em constante conversa com eles, eles nos fazem algumas visitas, e a gente tem visto que o, o que está causando o principal problema cai naquela rotina que eu disse do monocultivo em si. sim, Mas por que não aparecia tanto problema de sal no passado e agora? Bem, com o processo de desmatamento, de cultivo, de preparo de solo, por mais que tente fazer um cultivo, um plantio direto e tudo, tem havido uma decadência da matéria orgânica no solo. A matéria orgânica ela é o tamponamento de todos os problemas que a gente tem. É a matéria orgânica, eu costumo falar que ela é o gerente, ela que organiza toda a sim. parte do solo, é a matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela tem as suas particularidades e tem a parte viva dela, a parte dos micro-organismos. A gente É, tem os componentes da fauna edáfica, vários agentes que tem, a gente costuma falar que é como se fosse um rumen externo, sim, triturando esses resíduos vegetais, passando pelo seu trato gastrointestinal, que tem mais um microbioma associado, mais a microbiologia que está no solo. Isso a gente foi perdendo, e com o uso constante dessas moléculas químicas de forma repetitiva, a gente tem selecionado micro-organismos que não são micro-organismos tão receptivos para a cultura em si. São micro-organismos degradadores de moléculas recalcitrantes, que são as moléculas químicas. claro. Então Você tá hoje estão dando. começando a aparecer alguns estudos isolados mostrando que o quê? Os especialistas em desarmar as bombas são os micro-organismos. Uhum, Quando eu aplico um herbicida num solo, a principal forma de degradação é a biológica. Ele é que vai atacar essa molécula, ele é que vai fazer com que essa molécula fique de uma forma que não vai se tornar tóxica e tudo mais. Então, cada vez que eu vou aplicando, por exemplo, eu vou aplicando glifosato, eu vou selecionando micro-organismos que, além de degradar o glifosato, vai tornando também as plantas daninhas resistentes, e isso vai selecionando uma biota que não preparada para é degradar, aí que seja a ideal, atrazina, que né? seja um hormonal, que seja qualquer um. E a gente Sim, esquece que quem colocou o nome de herbicida foi o ser humano. O herbicida também mata micro-organismo.
O fungicida, além de matar fungo, também interfere na parte da fauna edáfica. O inseticida em si também atua nas bactérias, nos fungos, nos micorrízicos e tudo mais. Então, a gente tem falhado em entender essa totalidade. Alguns falam de um manejo mais holístico. Esse nome às vezes fica um pouco distorcido, mas quem criou esse termo holismo foi um sul-africano em 1926 que chama Jan Smuts. E a ideia do holismo nada mais é do que a totalidade. Eu entender a totalidade para começar a agir ou até decidir não agir. Então, muitas vezes a gente tem que entender que uma nova forma de fazer agricultura vai ser entender os processos. Nós vamos ter que voltar para a sala de aula, interpretar o que o ambiente nos mostra e aí, através dos processos naturais, tentar imitar a natureza, trazendo isso para os cultivos e tentar mitigar, que nós não vamos resolver. A gente criar nós estamos fazendo uma agricultura sustentável, uma agricultura regenerativa, é bonito, mas até a parte religiosa diz, né, que tem que ter fé, mas tem que partir para a ação. Sim. A fé sem ação é vã. Então eu tenho que ter ação. Ficar só na adjetivação, na parte midiática e tudo mais não resolve. Não vai chegar em nada. As mudanças climáticas estão aí, vão ficar cada vez mais difícil de se produzir. Não estou dizendo que seja, cada um tem a sua ideia, que seja a ação do homem, a ação do universo, o ciclo, que, de uma forma que seja. O que importa é que ela está aí. A gente tem passado por ciclos de temperatura muito elevada. A evapotranspiração esse ano mesmo foi imensa. A cultura tinha umidade no solo e tinha plantas morrendo. A gente chegou a ver temperaturas aí que nunca antes vistas. Então é um processo que está aí. Independente que seja ação antrópica ou ação universal ou de Deus ou castigo, o que você quer que seja, ela está aí, nós vamos ter que conviver com ela. Sim. Então somente uma visão de processos, como que nós vamos reagir a isso e saber interpretar para cada tipo de ambiente um manejo é que vai nos fazer avançar. E das práticas que você vem vendo e você vem trabalhando e fazendo, como que você vê esse caminho, assim, tá? Tem ILPF, tem as diferentes integrações, os mix de cultivos, tem, né, várias portas que estão aparecendo aí, e você vê que realmente são caminhos para se trabalhar com esse câmbio climático, para mitigar essas mudanças. Vai aparecer outras coisas? Como que você... Eu vejo da seguinte forma. A mitigação desses malefícios do monocultivo, o principal seria o quê? O monocultivo eu não posso sair dele. Porque é ele que garante o faturamento para as empresas seguirem e o alimento para o mundo, né? Na verdade, no final de contas, estamos alimentando quase 8 bilhões de pessoas no planeta, então, né? E tudo vem... Agora eu deveria partir para pelo menos as boas práticas. O que seriam as boas práticas? Rotação de cultivo. Devemos voltar a pensar em rotação de cultivo. Ou entre um monocultivo e o outro, ter o policultivo. Seria os mix. Esses mix, se eu não tenho condição de fazer uma integração lavoura-pecuária, fazê-los de forma que ele se mantenha vivo no campo o máximo de tempo possível. Não adianta eu colocar um mix de cultivo e começar a aplicar de forma equivocada para qualquer ataque de pragas. Eu tenho que preparar esse ambiente para sofrer o mínimo de intervenção possível.
E toda vez que esse sistema quer ficar maduro, eu tenho que ou desgrossá-lo, ou passar um triton, ou um rolo faca, ou vir com gado, para que ele pulse. Sim. Porque o que vai pulsar isso é a fotossíntese. A Você fotossíntese é dá que vai esse fazer corte, produzir seja com mais gado ou... biomassa, mais exudatos radiculares. Aí esse microbioma envolvido em torno se da alimenta, né? rizosfera são os principais formadores de matéria orgânica estável no solo. Não é o resíduo que está sobre o solo que é o principal formador de matéria orgânica estável. Não, esse é uma forma de matéria orgânica. A E é o matéria que, orgânica estável e é o que você vê, né? é essa que O estabiliza resto... os agregados, essa que é de forma de longa duração e que promove agregação do solo, nutrição ou a parte de nutrofisiologia da planta. Isso tudo é através dessas exudatos e desse microbioma Uhum. que está ali. Então essa diversidade de plantas através dos mix, do policultivo, ele é que vai fazendo o sistema ficar saudável. Então a gente tem que voltar para as boas práticas. Eu quero trabalhar com monocultivo, eu não tenho nada contra isso. Porém, eu não posso ficar repetindo o mesmo germoplasma, a mesma variedade por 1, 2, 3 anos, porque aí uma, duas, três, quatro, cinco de fungicida para resolver um problema que foi criado pela repetição incessante Sim. desse germoplasma. As boas práticas dizem que você tem que fazer uma rotação de germoplasma. As boas práticas na parte das operações seria o quê? Conhecer pelo menos a água que você está usando para adequar essas moléculas químicas. O alvo tem que ser atingido com essa. Eu tô usando uma molécula que ela tem seu risco de contaminação ambiental, contaminação de quem está manuseando. Uhum. Então eu preciso ter um certo conhecimento de pelo menos qual a água que eu estou usando para condicionar isso de forma que essa molécula fique estável, que ela não sofra uma hidrólise alcalina, perca sua estabilidade à luz, ou que ela lixivie e encontre aí um lençol freático e vai parar onde não devia. Esse esquema de boas práticas, a gente esqueceu ele. A gente esqueceu. O profissional que está saindo hoje, formado, acha que está preparado para o campo, ele tá equivocado, ele não está conseguindo. Às vezes essas perguntas, essas dúvidas nem passam na cabeça, né? Deveria, porque você, para ter um porte de arma, você tem que fazer um curso de preparo, você vai para um clube de tiro, você tem que passar até por a capacitação psicotécnica para ver se você tem algum distúrbio, você faz isso, né? Uhum. E por que não, para manusear uma molécula química, eu saio com um diploma aí achando que eu já sou engenheiro agrônomo e estou habilitado a fazer o que eu acho que eu devo fazer. Não é bem assim. Não. Não é bem assim. Então, precisamos repensar esse modelo de ensino que, ao fechamento do curso, ao meu ver, deveria ter a integração das especialidades. Aí era a hora. Começou com a totalidade fazendo a base. Sim. Você vai ter a base do seu conhecimento teórico. Tem uns que me perguntam assim, mas por que eu tenho que estudar filosofia para ser agrônomo? Olha, eu acho que é pouco. Tinha que fazer filosofia até no último ano. A pessoa ela vai ter que voltar a essa base no final, com todo o conhecimento que ele adquiriu com os seus mestres aí, com os seus especialistas, ter alguém que vai fazer o fechamento. Sim. Não tem como eu continuar achando que eu aplico um fungicida e eu não estou afetando o microbioma. Não tem como. Não tem como Isso afeta tudo. achar que eu estou fazendo um monocultivo de forma tão intensiva e não estou afetando todo o sistema. A gente tem que começar a aprender, saber, por isso que eu digo de forma consciente. Eu estou fazendo um modelo de produção e qual que é esse impacto no meio no qual eu vivo.
Essa é a primeira pergunta, antes de adjetivar se é sustentável, se é regenerativo e tudo mais. De onde que nós estamos? Temos que começar a ter as métricas. Medir a qualidade de água, a qualidade do solo, como que era esse solo antes de sofrer esse distúrbio para transformá-lo em agricultura. Esse acompanhamento, ele é saudável para nós. Ele é que vai nos direcionar, porque a base da produção é o solo. Não tem como... Aí nós estamos aí peleando com as mudanças climáticas cada vez mais quente, a chuva mais variável. Nós perdemos a taxa de infiltração desse solo. Originalmente esse solo está infiltrando 15% do original. Tem estudos aí feitos aqui na Bolívia mesmo mostrando que esse solo infiltrava 400, 450 milímetros por hora. Agora está infiltrando 23, 25. Então meu problema é a falta d'água ou eu não estou conseguindo armazenar essa água no solo? Esse é o tema principal. Sim. Ter as estações meteorológicas aferidas, não medir só a pluviometria, medir a temperatura, medir a evapotranspiração. Ter os poços piezométricos também. Aqui, como tem muitas áreas que tem influência de napa freática, a gente tem que aprender a medir a água no solo, a disponibilidade de água no solo. Sim. Então, assim, nós estamos muito no modelo mecanicista de cara crachá. As discussões giram em torno só e somente só de insumos e processo nada. E que, por um lado, também tem... É um desafio grande, né? Porque para você poder ter todas essas métricas em mãos e conseguir... É um esforço para o produtor, né? Que tem que... É uma mudança grande, vamos dizer assim. Se aferir, fazer as medições, ter tudo certinho, medir o lençol freático. Faz parte de uma mudança maior, vamos dizer, você passa a fazer alguma coisa que você não fazia antes, né? E junto com uma tandada mais de coisas que você vai ter que começar a implementar no seu dia a dia do campo, vamos dizer assim, né? Eu vejo como muito mais como oportunidade para os jovens que estão começando na agronomia do que como um desafio. Uhum. Porque os que estão ainda na academia, que têm a oportunidade de questionar seus professores sobre essa totalidade e poder aplicar isso no campo, isso é o que faz falta hoje, por exemplo, você estava citando há pouco a própria medicina. O papel do agrônomo do campo é ser um clínico geral. Sim. É muito raso, é muito superficial eu ter um agrônomo de campo para fazer só monitoramento e recomendação do inseticida ou do herbicida. Aquele monólogo, para isso eu aplico isso, para isso eu aplico aquilo. Se eu não sei o que fazer, eu misturo tudo e aplico tudo. Isso é o efeito. Qual que é a causa? Por que eu estou tendo tantos problemas? A gente sempre tem que questionar. A ciência, se ela for dogmática assim, que não pode questionar nada, vira religião. E hoje está chegando a esse ponto, que se você fala mal de algum produto químico, tem agrônomo aí que acha que você está tacando pedra na cruz, né? Peraí, a ciência foi feita em cima de dúvida, não foi em cima de certezas, não. Sim. Se for ser dogmático assim, aí nós vamos começar a pôr uma Bíblia debaixo do braço e rezar o Pai Nosso, porque não pode questionar mais nada. E o aluno, ele tem que ter essa ideia em si, que na dúvida, é a hora dele tirar suas dúvidas, é na hora que ele está na universidade. Claro que a gente depois no campo, a gente também sempre busca, mas é a hora que ele está criando o senso crítico, ele está em processo de formação profissional dele. Então é a hora de ter... Eu sou movido sempre, eu tenho muito mais dúvida do que certeza. Muito mais. Eu sou um incessante incomodador dos especialistas. E tenho questionado muito de eles também entender essa totalidade. Não existe mais campo na agricultura ou na agropecuária ou em qualquer campo. Eu estou falando mais desse porque é a área que eu vi. Claro. Para o especialista. O especialista é para a gente buscar
recursos pontuais. Recursos pontuais. Trazê-lo para o campo, mostrá-lo isso. Agora, para Entender o como nós mecanismo estamos como todo, inseridos né? num sistema natural, quantas variáveis nós estamos trabalhando quando nós estamos produzindo? É incontáveis, né? E como que elas E muitas você não tem nem o mínimo controle sobre elas, né? como que elas se relacionam entre si para gerar as respostas que às vezes a gente estamos vendo aí. Por que essa praga foi problema esse ano? Será que não foi o clima? Será que eu não estou repetindo o mesmo germoplasma? O que eu fiz de diferente? Não é o manejo, é o clima. Então, esses fatores da gente entender de forma mais dinâmica os sistemas naturais e tentar modular a agricultura para isso, eu acho que é o único caminho que tem de fazer tudo de forma entender os processos naturais e converter isso para um sistema agrícola. Sim. E uma das questões também que você bateu muito foi a questão da matéria orgânica, né? Que realmente faz uma diferença tremenda. A argamassa ali para juntar tudo e fazer tudo funcionar. Mas também por partes, pela região que a gente está, Bolívia, Brasil, região tropical em si, né? Você tem uma decomposição dessa matéria orgânica muito maior do que se comparar com Estados Unidos ou Europa ou regiões que tem um inverno mais frio e que dá esse pause na decomposição, né? Então, por um lado, também é muito mais, vou usar desafio de novo, né? É um desafio maior você conseguir, você está tirando um solo que estava numa mata, onde tinha matéria orgânica sendo produzida constantemente ali, em decomposição e crescendo e tal. Você vai para o monocultivo, a hora que você entra com mix e tentando repor matéria orgânica no seu solo, é difícil, né? Para você chegar num nível bom, vamos dizer assim. O que seria um nível bom também? Não sei como que... O nível de matéria orgânica tem que ser interpretado de acordo com o ambiente. Né? Você vai pegar os níveis de matéria orgânica de um clima temperado ou de um cerrado. Eu não posso transferir isso para um solo que foi formado via aluviação faz 15 anos. Sim. Ou seja, são poucos lugares no mundo que tem esse tipo de solo sendo cultivado de forma tão intensa. Então são estudos muito novos e as referências são sempre o quê? Né? A referência tem que ser alguma coisa mais próximo possível, o sistema natural mais próximo. Então a gente tem tentado fazer estudos de matéria orgânica perto da área de produção. Não através, a gente busca referências bibliográficas, o pessoal tem trabalhado com isso, mas a gente tem tentado fazer as métricas dentro o mais próximo possível. Porque quando a gente fala matéria orgânica, a gente não pode esquecer que ela é uma convenção. Como uma convenção? A matéria orgânica que a gente vê numa análise de solo de rotina de um laboratório, ela é a expressão do carbono, que é multiplicado por um fator, me dá lá matéria orgânica. Mas matéria orgânica não é só carbono. Eu, para ter formação de matéria orgânica estável, eu tenho que ter nitrogênio disponível, eu tenho que ter todo o aparato complexo como em si, né? O químico sistema e biológico e físico desse solo para compor isso de forma que fique estável. Porque a matéria orgânica exposta ela vai se oxidar muito mais rápido. Muito mais rápido. E a gente com essa ideia equivocada que tem que fazer, eu tenho que... Não é que está errado, mas é um modelo que estava um pouco... Está focando só na produção de matéria seca. Ou seja, olhar matéria orgânica como uma coisa amorfa. E a matéria orgânica ela é dinâmica, ela é estritamente dependente do seu microbioma associado. Eu
tenho que ter os micro-organismos associados para ter a ciclagem dessa matéria orgânica em si. Às vezes você tem produtores que conseguem fazer uma boa produção de matéria seca, até fazem o dever de casa no que tange a parte de produzir palha e tudo, mas o sistema não avança. Por que que ele não avança? Porque você só está Porque focando naquele você está ponto focando ali específico, na está parte do produzindo. carbono em si. E tem a parte toda dos micro-organismos. Por isso que às vezes a gente tem que fazer a inserção de micro-organismo nativo, a produção de micro-organismos daquela região, daquele Nativos, né? bioma. Não é comprar o micro-organismo em si. Às vezes pode até funcionar. Ele funciona. Eu posso buscar os isolados para resolver problemas pontuais. Sim. Um problema de resolver um problema de uma cigarrinha, problema de um percevejo, de uma lagarta. Eu posso buscar esses isolados. Uhum. Só que esses isolados foram Para resolver produzidos para resolver aquela... isso. Agora, esses micro-organismos nativos, eles são aqueles que estão preparados a resistirem As temperaturas, a falta de água. Sim. Eles já estão se o tipo coevoluíram, de solo, né? coevoluíram junto com o ambiente. Ou seja, aquele bioma que está ali através das suas florestas, do cerrado, do seu campo nativo, a parte de baixo dele ali, da fauna edáfica e tudo mais, coevoluiu junto com isso. Então tem uma dinâmica de acordo com a sucessão ecológica natural, vai ter as proporções desses micro-organismos e a gente tem que capturá-los, multiplicá-los e aplicar eles nos mix, Sim. nas plantas de cobertura ou até mesmo nos cultivos. Então, a matéria orgânica, a gente tem que começar a abrir a caixa preta da matéria orgânica. O que realmente é a matéria orgânica, qual é a sua qualidade. O professor Gervásio Pinheiro, que nós vamos visitá-lo agora na Argentina, trabalha muito nesse sentido, que ele separa a matéria orgânica em matéria orgânica particulada e matéria orgânica associada aos minerais. Já é uma forma diferenciada de se analisar a matéria orgânica. Não é mais, vou analisar só o carbono. Ele é por tamanho e por estabilidade no solo. Sim. E tudo isso depende dessa parte viva do solo que muitas vezes É a mais esquecida. É. E a mais afetada também, né? A mais afetada. Ela é mais alterada. Sim. Interessante. E aqui com os estudos que você vem trabalhando em conjunto com... Eu acho muito interessante com o Valdomiro sobre os solos aluviais. Você falou que tem solos de 15 anos aqui, né? E se você colocar na escala de tempo planetário universal, não é um piscar de olhos, né? Nem isso. Deve ser um... Como que é trabalhar com solos desse tipo? Que dificuldades que traz? Já tem algum lugar que tem estudos com solos assim que é produzido? Você vai buscar na bibliografia, por exemplo, a gente trouxe ele para cá e ele é um especialista na dessa parte de gênese e formação do solo, estudos mineralógicos e tudo mais. Bom, para dar um pouco mais de noção também para quem está ouvindo, tudo isso, estamos falando agora de solos de 15 anos, né? Mas tudo começou quando teve a formação dos Andes. Você me corrige se eu estou errado, do que eu lembro que a gente conversou com o Valdomiro, né? Quando teve a formação dos Andes aqui na América do Sul, mudou um pouco o regime de chuvas lá também, chovia mais. Esses solos que agora foram levantados, estavam enterrados, né? Esses minerais todos começaram a ser lavados e chegavam nos rios aqui, os rios começaram a transbordar e esse sedimento ia se assentando. Isso através de milhões de anos, e só que continua acontecendo, né? Continua sendo formados solos novos, né? O que a gente conversa muito, o Valdomiro, ele trabalha nessa região, ele é professor da Universidade de Pernambuco, dessa parte de solos, e
E o que ele tem explicado bastante para nós é, primeiro, que todos os estudos de sais, por exemplo, é feito com sais à base de cloreto. E os sais daqui que afloram são à base de sulfato. Já tá tudo errado, não tem um. Já entra assim num funil muito grande da parte de bibliografia. Aí está tendo que Sim, fazer os estudos de acordo com isso. Ele fez os estudos mineralógicos de alguns solos. Existem solos mais antigos naquela região onde está ali a Europa, sim. a Estrela. Tem solos São, mais são antigos, as propriedades que terras baixas do estão leste aham. são solos mais antigos, mas são solos também diferentes. Existem solos ali com a camada carbonática muito grande, que você coloca uma solução que a gente faz de ácido clorídrico a 10%, que o solo quase que explode em algumas áreas. Então, mesmo dentro de uma micro-região, existem diferenças muito sutis, que o próprio Valdomiro fala que diferenças de 10, 20 centímetros para o canal de drenagem principal faz com que o solo seja produtivo ou não. A gente tem solos com perda do horizonte A, onde a gente vê essas manchas calvas, onde já não nasce muita coisa, você vai ver, não existe mais o horizonte A. O solo está sendo cultivado em cima do horizonte B. São solos muito férteis, a dinâmica de nutriente é completamente diferente do que a gente está acostumado com o Brasil, Uhum. nas rotinas de análise de solo. A gente começou a ver através dos estudos dele que esse solo tem uma capacidade de fixar potássio e amônio. Toda a dinâmica de mineralização da matéria orgânica para liberar nutrientes, principalmente nitrogênio, tem que passar pela amonificação. E a gente sempre tem que lembrar que os micro-organismos vão comer primeiro e o solo vai fixar uma parte. Então a gente começava a ver solos com deficiência de nitrogênio, mesmo adubando com nitrogênio. E agora está fazendo uns estudos para ver qual que é a capacidade de fixação, quanto que fixa. E a gente está acostumado no Brasil, por exemplo, de solos que fixam fósforo. Sim. Aqui o problema não é a fixação do fósforo, aqui é a fixação desse nitrogênio amoniacal e também do potássio. Apesar de ter uma quantidade grande, mas conforme o regime hídrico agora vai ser mais aprofundado nesse tema, em que momento que fixa mais e quanto que fixa esses nutrientes. Só que isso você não vê no ambiente natural. Você não vê uma planta com deficiência de nitrogênio na mata Na nativa. mata. Por quê? Mais uma vez está lá a matéria orgânica na quantidade que a natureza modulou de acordo com a sua sucessão ecológica natural e que ela está gerenciando todos esses processos no solo. Uhum. Então é uma forma de aprendizado, Fazer um curso de administração com a matéria fazer um orgânica curso de para ver se. administração, você vai ter que fazer um MBA com a matéria orgânica. Tem bastante coisa aí para ser. E como que você vê esses estudos aí com o Valdomiro? Você vai sair com mais resposta, mais dúvida? O que você acha que. Eu acho que vamos sair com a parte de respostas e com mais dúvidas. Tanto que a gente tem se aproximado também do professor Gervaso na Argentina, tem o professor Milton, que é professor da parte de fisiologia e nutrição, para entender a dinâmica na planta, porque você ter uma análise de solo, muita gente acha que a análise de solo ela responde muitas dúvidas do solo. Às vezes ela te cria muito mais dúvida do que te dá respostas, porque ela está te mostrando a ponta do iceberg. Claro. A ponta do iceberg. Ela não tá, primeiro que a gente acaba fazendo amostras superficiais, às vezes não é muito bem amostrado. Ela está mostrando uma dinâmica de nutriente extraída por um extrator. Aquele extrator tem que estar de acordo com o tipo de solo. Se eu tenho aqui, a gente tem solos aqui com pH 8,4 às vezes. 8. Então, quais os extratores que a gente tem que usar para analisar esses nutrientes aqui? Temos solos carbonáticos, temos problema de
Água também, que tem água com pH elevado, tem cálcio, magnésio, boro. Tem água aqui que tem 2,5 ppm de boro, é uma quantidade alta. Tem água que eu falo que está movimentando na napa freática, Sim. com flúor. Com flúor, às vezes, até 5 vezes mais flúor do que o que a Organização Mundial da Saúde preconiza como ideal. O que isso causa nas raízes das plantas? Então, a quantidade de dúvida é muito grande. E, às vezes, você entender essa totalidade aí, você precisa da ajuda do especialista. E a gente deu sorte de trabalhar tanto com a doutora Virgínia, como o professor Valdomiro, o professor Milton, e se aproximando cada vez do Gervásio também, que eles têm uma visão um pouco mais da totalidade. Eles têm as suas especialidades, mas a Virgínia, por exemplo, é especialista em solos, trabalha com a parte de herbicida, mas tem um pós-doutorado em microbiologia. Então ela já abriu o leque dela e muito. Ela consegue visualizar, de chegar ao ponto de falar, eu não consigo aqui sozinho, preciso de mais uma pessoa Ajuda nesse nisso, sentido. E aí naquilo. foi agregando para a gente tentar interpretar um pouco mais esse ambiente. Mas a regra principal, a conclusão principal é que nós temos que aumentar, melhorar a qualidade da matéria orgânica que a gente está colocando no solo e melhorar a atividade biológica desse solo. Não tem outra alternativa. Tem solos E aqui que já estão num nível de degradação tão grande que a reversão dele, você pode falar em agricultura regenerativa do jeito que você for, que vai demorar muito tempo para voltar para um estado aceitável de produção. sim. Você está já aqui na Bolívia trabalhando há quanto tempo? Eu 5, 6 anos já que você não, estava... de forma efetiva, morando aqui, eu estou há 2 anos, né? Sim, mas que 2 você já anos. tinha... A gente vem trabalhando mais com um pé no Brasil e aqui, já vai para 4 anos, né? Sim. 4 anos, bem dizer. E desses 4 anos para cá, com as diferentes implementações de processos, de sistemas de cultivos diferentes, você já consegue ver diferença em redução de custo de produção, em matéria orgânica, em produtividade ou adaptabilidade das plantas, como elas reagem a alguma sequia, alguma coisa assim? Você Às tem vezes, visto uma os resposta? processos, o pessoal sempre tem muita pressa e os processos naturais são lentos. E eu tenho trabalhado numa frente um pouco mais, como eu vou te dizer, um pouco mais difícil, que é fazer com que o pessoal de campo entenda um pouco mais esse conceito de boas práticas. Sim. Porque muitas vezes o processo está tão caótico, se repetia tantas vezes pulverização, não se sabia por que tinha perdido a pulverização, se era por erro da operação, se é porque tinha chovido por cima. Aplicava-se e não matava nada, por exemplo, não controlava. E aí, com a ajuda da doutora Virgínia, fomos fazendo estudos da qualidade de água, da qualidade das pulverizações. Não sou especialista em pulverização de forma alguma, mas foi o que me chamou a atenção, a quantidade de produto numa mescla, numa mistura de tanque, e não matar nada, não controlar nada. Sempre reaplicações, E mais muitos porque produtos aqueles para não controlar, funcionaram. muitos produtos, mesmo mecanismo de ação para controlar a mesma coisa. Às vezes se esquecendo da parte do controle cultural, que seria o que? Se eu fizer a cobertura bem feita, de forma que se cubra todo o solo, Você vai eu já vou ter evitar menos problema com erva plantas daninha. daninhas. Se eu ir fazendo uma inundação com biológicos, eu vou modulando esse microbioma de forma que se comece a, uma vez mais, a essas pragas que têm parte do ciclo de vida dela no solo, já começa a ser controlado também. Então eu tenho trabalhado um pouco
nesse conceito de fazer com que o pessoal interprete as boas práticas de forma boa, fazer os monitoramentos. O meu conceito de bom agrônomo não é aquele que se vê uma praga aplica, é aquele que sabe visualizar no campo, esperar o momento certo, entender a dinâmica da praga, da doença, se ela está avançando, se ela não está, se está sendo controlada, não está. A gente sempre interagir com o clima, como está o clima, está favorável a tal doença, não está, porque eu tenho que ter o hospedeiro, o clima tem que estar favorável, tem que ter a doença. Sim. Agora, muitas vezes eu tenho o hospedeiro, tenho o patógeno e o clima está totalmente desfavorável. Aqui na Bolívia tem uma dinâmica de vento e o clima é muito, assim, previsível às vezes, né? O pessoal acompanha muito as variações climáticas e às vezes vai vir uma chuva violenta aí de probabilidade alta com 100 milímetros de chuva e vira aquela loucura para aplicar logo, tem que aplicar logo, porque depois, às vezes você vai aplicar, vai tudo ser lavado. Sim. Então, às vezes a gente tem que começar a ter uma ideia melhor de como adotar essas boas práticas e saber se conter e monitorar melhor antes de fazer qualquer intervenção. Mas paciência também, né? E dentro disso a gente consegue, às vezes, ver resultado. Essa é uma das partes das boas práticas, você vê resultado, mas você vai sentir a economia, porque você vai começar a ter mais eficiência no controle do que você Utiliza dos insumos que está usando. do que está usando. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar mais dentro do sistema. Eu não gosto muito de ficar trabalhando nessa dinâmica de aplica isso para isso. Isso é muito superficial. Sim. A gente tem que saber interpretar muito mais o ambiente e trabalhar o sistema no longo prazo para que ele se recupere, para a planta ficar sadia. As plantas que a gente vê aqui tem muitos sintomas de fitotoxidez, você vê muitos danos de fitotoxidez, às vezes de molécula que faz 2 anos que você não usa. E a gente, para sair da teoria da agricultura regenerativa, a gente tem que ir para a prática, tem que aplicar mais os conceitos. Uhum. É bacana também que esse seja um ponto que se note mais rápido, né? Porque no final do dia, a sociedade que a gente vive hoje é muito instantâneo, né? Que é tudo muito instantâneo. Questão de esperar, pensar a longo prazo, ou planificar a longo prazo, cada vez mais distante de nós, né? E por um lado é bacana, é interessante que você tendo um pouco mais de controle e análises nesses 3 pontos, né? Se você tem um ambiente, o patógeno e o hospedeiro, para tomar a decisão de aplicar e tudo, isso só se analisando essas 3 coisas, você pode ter uma economia muito grande de produto, né? E em questão econômica, mas que essa que você vai mais sentir agora, nesse momento, né? Só que a longo prazo você está dando mais capacidade, mais tempo de respirar para o ambiente, para ele ir se reprogramando lá, né? E voltando. Porque os profissionais, de uma forma geral, hoje, eles trabalham com muito medo. E o medo faz você tomar decisão precipitada. Sim. E o excesso de segurança, né? Para não errar muito, eu vou... Já põe isso aqui, pronto e... E a gente trabalhar dessa forma tabelada não é um jeito muito bom. E também muitas vezes você tá lá na fazenda e chega o vendedor de produto e tô aqui, essa folha aqui já tá com isso, tá com aquilo e... Não, vamos aplicar que senão vai perder tudo e coloca aquele medo no produtor e o negócio só... Esse é um tema grave. Essa dinâmica do medo, de difusão do medo. Sim. Chega lá e já começa a trabalhar a cabeça do pessoal. Eu já tentei conversar com vários para tentar entender, mas tem uma frase que eu acho interessante que
que é difícil alguém entender algo cujo ganha-pão dele depende de não entender. Como você vai fazer uma pessoa entender que tem que, às vezes, gastar menos com insumos e mais com processo, Sim, se ele ganha o pão dele com com insumo? isso. Só que no longo prazo, a galinha dos ovos de Acaba, ouro é a produção. claro. A produção, ela tem que pagar suas contas. Independente que seja num cultivo orgânico, num cultivo convencional, qualquer que seja. No final do dia, se ela não conseguir ficar ali no verde, Todo mundo, cadeia inteira. e muitas vezes nós temos insistido em plantar soja em ambiente que já não é mais para produzir soja. Nós fizemos uma gira técnica aí recentemente com a doutora Virgínia, que ela veio aí, e o conceito dela e o meu bateu igual. Tem lugar aí que já não pode mais plantar soja. Não é o ambiente que já está. A soja que está no lugar errado. Sim, Eu tenho que mudar a cultura, ou passar para cana, eu tenho que investir mais em pecuária. A pecuária também a gente tem que trabalhar com uma forma diferente para eliminar essas calvas, para aumentar a matéria orgânica. E muitas vezes a gente tem insistido com soja aí, com rendimentos que já vem há alguns anos já no, sendo rendimentos muito baixos. baixos e. E não é a nova variedade da moda, não é o novo fungicida que veio lançar aí que vai resolver o problema. Por isso que eu digo, o conceito de agricultura para mim tem que ser agricultura consciente. Você ter a consciência do ambiente que você está inserido. Será que eu estou com a cultura certa para esse ambiente? Eu não estou muito apaixonado na cultura, não. Será que eu não tenho que parar por um período com a soja? Será que esse sistema meu não está se exaurindo de tal forma que eu preciso promover uma revitalização desse solo para ele se reestruturar, para voltar à diversidade de micro-organismos, que seja agentes da fauna edáfica, que seja micro-organismo, ou seja, criar uma diversidade de plantas ali e fazer com que isso vai se desenvolvendo de forma mais saudável? Então são perguntas que precisam ser respondidas aí. Cada um, dentro da sua área, tem que começar a fazer um plano de estruturação do seu negócio para que não vá à bancarrota. Porque se a gente seguir apaixonado na variedade da moda, no produto da moda, ou no milagre que vem de fora, nós não vamos a lugar nenhum. Tem muita coisa, muitas dúvidas para ser resolvidas, né? Veio uma aqui, jogar aqui. Se você tivesse uma área, tipo os que você está vendo aqui na Bolívia, com os problemas que você está vendo, você tivesse a conta de banco completa e ilimitada lá, o que você faria? Você pararia, deixa um tempo ali parado? Qual que seria o seu... Você pegar uma área aqui, ó, essa aqui, Márcio, essa é sua, não tem dinheiro, não esquece de dinheiro, dinheiro não é problema. O que seria a sua atuação em cima daquela área? É Eu porque, sei que muda muito de ambiente para ambiente, cada ambiente dita o que deve ser feito. Mas pensando no ambiente que você está vendo aqui na Bolívia, alguma fazenda que você vê aqui, às vezes, você deixar o ambiente parado não é a melhor solução, porque os processos são lentos. Então, às vezes, eu tenho que promover o caos para ter um... O que é promover o pouco caos? Às mais vezes, eu de... tenho que plantar uma cultura, às vezes, eu preciso aplicar um composto orgânico, às vezes, eu tenho que plantar um mix, às vezes, com pastagem. Essa área ficar um tempo numa forma de pastagem. A gente tem um problema grave aqui que é eu produzir culturas de alta biomassa, tanto de raiz como de parte aérea no inverno. Às vezes um inverno como esse que é tão seco, como que você vai fazer uma cultura de inverno Você não se produz não tem biomassa, água né? no solo? Então assim,
o mitigar os malefícios do monocultivo, às vezes, vai ter que sacrificar o verão. As áreas de maior instabilidade produtiva, elas vão ter que ser regeneradas no verão, não no inverno. E aí que entra o problema, né? Se o problema é a pressão econômica, só que às vezes você faz a média da sua propriedade e você vê que tem área que está roubando a média das boas áreas e você está investindo nela e não está investindo nas boas. Ou seja, a pior está ficando cada vez pior e a melhor está ficando pior também. Então, a primeira ideia minha seria fazer uma leitura desse ambiente de produção em si. Mapear ele bem e ranquear as áreas que precisam ser recuperadas, e daí você vê. Fazer tipo uma rotação, assim, essa área aqui fica tanto tempo parada. Ou essa área vai ficar produzindo mix. Eu posso produzir sementes de não, planta né? de cobertura nela, via os mix. Eu posso fazer um sistema de pecuária intensiva também. Uhum. Existem várias modelos. coisas que podem ser feitas em cima. A pecuária, de forma bem racional, ela é incrementadora de matéria orgânica e diversidade no solo. Basta ver que a quantidade de micro-organismos que o animal carrega no seu rumen, já espalhando isso de forma mais natural, generalizada, se você fizer ele caminhar por toda a área. Aí precisa de um planejamento também de onde colocar a água, onde colocar a praça de alimentação. Tem regiões aqui que eu acho que já tem que partir para exploração florestal, ou que seja integrações entre floresta, agricultura e pecuária. Aqui na Bolívia você quase não vê, né, integração. O pior monocultivo né, que tem é o monocultivo da ideia. É achar que existe só uma forma de produzir, que existe só uma cultura de produzir. É soja, tem que ser só soja. Será que tem que ser só soja? Será que eu não posso sacrificar o verão e fazer só o inverno? Qual que é o maior patrimônio que o agricultor tem? É o solo, É o né? solo. E se a gente for começar a fazer as métricas, muita gente vai se assustar a hora que começar a ver as métricas, ver quanto de nutriente que se perdeu do natural, de quando começou, comparado com o que está hoje. E essa conta eu não vou colocar ela através dos anos na cultura principal? Claro. Por que que às vezes quando eu trabalho com a pecuária entra toda a conta, a pecuária sempre dá margem estreita, mas você vai ver o custo de produção tá bem pesado dele. E quando é para a cultura principal, que é a soja, se alivia na parte da degradação da matéria orgânica. Hoje a gente sabe que a soja não consegue, ela não consegue fixar da atmosfera todo o nitrogênio que ela precisa para produzir. De onde que ela está pegando esse nitrogênio? Que já está lá em estoque que está no solo. Se eu tiro nitrogênio do solo, a matéria orgânica vai baixando. Então, nós vamos ter que começar a colocar algumas coisas a mais no custo de produção para ver quem que vai pagar essa conta no final, senão fica muito fácil só tirar. Aí a gente fica teorizando um monte de detalhe e estamos trabalhando ainda num sistema muito antigo de extrativismo. O que era o sistema extrativista? Você só tirar. Só retira. Se eu faço o balanço de nutriente da exportação da soja e vejo que as variedades modernas hoje, 50% a 60% do nitrogênio que ela necessita vem da matéria orgânica e não da fixação biológica, e eu não estou... Da onde eu estou colocando nitrogênio? Da onde está vindo esse nitrogênio? E o solo está ficando degradado, então tem alguma coisa errada aí nesse balanço de nutrientes. Uhum. Temos que bastante Por isso que eu digo, pensar, ver. Tem que entender a totalidade. Você vê, nós conversamos o tempo todo aqui,
não falamos quase nada de insumo. Sim. E hoje as conversas técnicas é baseada em Em cima de insumo, né? agricultura de produto, não de processo. E se a gente não começar a discutir os sistemas de produção e seus processos aí, nós vamos ficar só teorizando. Um ano vai ser agricultura sustentável, a outra da moda vai ser agricultura regenerativa, aí não vai tendo aderência, não vai tendo avanço, aí vai a hora que você vê, vamos criar outro nome. Precisamos pôr a mão na massa e começar a gerar dados, a efetivar todas essas ideias que todo mundo tem. São ideias bonitas, são ideias aplicáveis, mas ela tem que ser efetivada no campo. E de forma consciente, não fazer por fazer. Sim. Fazer bem feito e com qualidade, fazendo as métricas, fazendo as avaliações. Se não dá resultado, tem que pular para a próxima pra e próxima. vai vendo e vai. E não existe um modelo Mas também enlatado. e não que se adianta aplica. também fazer sem medir direito as métricas, sem fazer bem feito e falar no final que não deu certo também, né? Porque aí é o sistema ou foi como ele foi implementado, né? Você nunca vai terminar sabendo. É mais trabalho, não é menos trabalho não. Quem está disposto a partir para isso aí achando que vai ser mais tranquilo, Tá errado. é mais trabalho. Agora, quem está em busca de oportunidade para trabalhar de verdade, para mim é o melhor momento da agricultura para o profissional que quer se dedicar a isso, né? Uhum. Sim. Só que eu costumo falar para o pessoal que na Bolívia gosta muito de falar engenheiro, né? Eu me categorizo como desengenheiro, porque tem que desconstruir tudo que Os você conceitos. acha que e voltar para a prancheta e se reinventar e buscar algo novo. Sim. Bom, já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Eu tô com uma dúvida, que eu acho que essa aqui eu vou tirar de você hoje, que faz tempo que eu tô com essa dúvida. De onde saiu o capivara, Márcio Capivara? Esse capivara, ele surgiu na universidade. No primeiro ano da faculdade, eu entrei num time de rugby. Uhum. Aí tinha um estudante de zootecnia, seu pai vai lembrar dele, é o Rambão. E eu sempre usei o cabelo curto e meu cabelo era espetadinho. E chegou aquele bichinho meio com focinho parecendo uma capivara, o corpinho de uma capivara e o cabelinho espetadinho. Ele olhou e falou, isso é uma legítima capivara. Aí já... Mas de tranquilo, hoje eu te vejo ser o cara tranquilo, tal, não sei o que, você vê as capivaras lá tranquilona, lá do lado da beira do rio. De tranquilo, naquela época você não tinha nada, não. Não, era a aparência, era de capivara, Aparência. mas era mais agitado. O tempo vai fazendo a gente ficar mais tranquilo. Tá certo. E aí o apelido pegou e pegou bem. Colou bem. Colou bem. Ah, bacana. Bom, você não usa muito, você não tem rede social, você não tem muita... Mas se alguém quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, poder... Conversa com você primeiro. Beleza. Eu ainda tenho WhatsApp, mas é uma meta minha, logo nem ter o WhatsApp nem também. Nem ter o WhatsApp também. Isso aí perde muito tempo, né? Tá certo. Tá certo, tem que bater na sua porta lá. Tranquilo que não vamos passar o endereço para ninguém, não. Não, isso aí é mais fácil a gente conversar no campo do que... Sim. Às vezes hoje nessa modernidade do mundo, esse mundo virtual é muito perigoso. Eu gosto mais do mundo real aí, do campo. Tá certo. Mas também tem as suas vantagens, né? A gente está aqui sentado conversando e tentando trazer um tema interessante que pode ser benéfico para muitos produtores, para o planeta em si, para muita coisa, né? E isso só nos permite por causa desse mundo virtual. Não, que tá, ele tem muito mais... eu acho que tem que fazer
uma peneira, passar no peneirão no que Ah, você isso quer, sim, certeza. você quer Você ouvir. consegue achar coisa boa e ruim e é muito difícil de, às vezes, diferenciar também, né? O meu ponto de vista, não, ele é o mais simples possível. Muitas vezes o pessoal me chama para conversar, acha que às vezes eu tô... Uma que não existe solução enlatada. Cada ambiente tem que ser interpretado e criado um sistema de produção que se adeque a ele. E só existe uma forma de se saber isso. A pessoa tem que estar imersa nisso. Uhum. Às vezes você fala de rede social e tudo mais, a maioria do pessoal vai para o campo hoje, já vai para fazer uma selfie, já vai com o celular ligado. Eu não consigo. A minha esposa brinca que eu funciono uma caixinha por vez. Se eu estou na propriedade para interpretar o ambiente, eu não, o Não celular está consegue abrir outra desligado, às caixinha. vezes eu só ligo de manhã e ligo à noite, porque você tem que estar focado. Sim. Não existe possibilidade de você estar consciente para interpretar tudo que está acontecendo no seu entorno se você estiver Disperso. disperso, ansioso para ver. Eu nunca tive mídia social, então eu não tenho essa distração de se tenho. O like lá, ó, Para mim isso é, isso é o de menos. tá certo. Bom, Márcio, obrigado por você ter vindo. Domingo à tarde, domingo de Páscoa ainda, né? Então, eu realmente agradeço a vontade, o esforço de estar aqui. Foi um prazer ter você. Obrigado. Obrigado por todos os ensinamentos, por tudo que eu aprendi hoje. E também eu acho que vamos ter que marcar alguma coisa mais para frente, quando você já tiver os estudos da Virgínia, do Gervásio, dos professores, tudo aí que você está trabalhando junto. Ou marcar um para você fazer uma coisa. Vamos marcar, fazer um Nem que seja batidão, marca, coloca todo mundo junto aqui e vamos, também seria bacana. Te agradeço. Seria muito bom, obrigado. Parabéns por pela tudo. Obrigado. Obrigado, vamos ver, ainda estamos lançando aí, mas vai dar, eu acho que vai gostei ser da bom. Da última cantada do Galo aí, você fez a abertura, tem que fazer o final. Tem que fazer no final também, né? Tem que fazer, ué. Não, tem que ser uma vez só, para senão o povo fica muito recorrente, tem que ser dar aquele gostinho para próximo, eles ter que querer escutar o próximo também na cantada. Tranquilo. Mas obrigado, Márcio, obrigado por tudo aí, por seu tempo e tudo. Obrigado.